As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Eterno Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, com o coração transbordando de felicidade, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui para orar e interceder por aqueles que estão lá fora, Pai. Pois eles lá fora não te conhecem, não tem quem ore por eles. É aqui nós temos a oportunidade de estar aqui reunidos nessa tua santa casa, onde sempre quando estamos aqui, Pai querido, nos sentimos mais perto de Ti. Pai querido, te pedimos por todos aqueles, Pai, que estão no leito no hospital, Senhor, que estão em casa doentes, e te pedimos, Pai, como o louvor, esse mundo aí fora está com todos os corações vazios, venha preencher o coração de todos, que todos te vejam e encontrem salvação. É que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Aí, que coisa mais linda, nosso bairro Rosa Branca, iluminaçãozinha de LED. Parece dia. Muito lindo mesmo. Aí, ó. Que coisa linda.
Valeu, prefeito, obrigado. Obrigado a toda a administração, a todos os envolvidos aí. Tá muito lindo aí. Parabéns a todos aí. Com certeza já está curando, né? Então, eis-me aqui, né, Senhor? Não é assim? Irmãos, é muito bom estar no início de uma vigília. É muito bom a gente iniciar, bem dizer, quase o início de uma semana, né? O finalzinho da semana, né? Na casa do Senhor, né? E hoje nós temos o início da nossa semana de oração. Ela vem trazendo para nós uma introdução que diz assim para nós, que deixa um pensamento bem forte, que diz assim: esperando ou atrasando a vinda do nosso Senhor. Então, o que é que nós estamos fazendo? Quero pedir aos irmãos que cruzem sua fonte, então nós vamos pedir a permissão do nosso Senhor para nós iniciar o nosso teste de dia assim. Senhor Pai bondoso, Criador, esse é aqui, Senhor, teu servo. Sei que nada posso, Senhor, sem Ti, mas também sei que contigo tudo posso. Por isso, Senhor, peço agora que o teu Santo Espírito tome conta de mim, Senhor, que não seja eu agora a falar, Senhor, mas sim o teu Santo Espírito por intermédio de mim, Senhor. Que tudo que eu fale aqui, Senhor, seja para a tua honra, para a tua glória, e que eu venha trazer, Senhor, tudo aquilo que teus filhos, Senhor, vieram aqui para ouvir, Senhor. Por favor, me capacite, me dê direção e me abençoe, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. E aqui está dizendo assim, irmãos: se tivéssemos terminado a missão que nos foi confiada, o Senhor Jesus já teria vindo à terra com poder e grande glória. No entanto, ainda falta muito para cumprirmos. Estudemos juntos esse contexto, olha a ideia. Deus vive eternamente, nossa vida, por outro lado, é passageira. O salmista nos compara a uma corrente de águas, a um sonho, a uma grama e a um pensamento. Somente quando voltar é que teremos a oportunidade de experimentar a eternidade. O que o salmista está dizendo aqui para nós? Que tudo aqui é passageiro. Não adianta nós guardarmos um monte de coisa que nós temos aqui, não. Tudo aqui vai passar. A única coisa que não vai passar vai ser a eternidade que o Senhor está guardando para nós, né? E para isso nós temos que estar ligados a Ele, para que quando Ele volte, Ele venha para nos buscar. Não é verdade? O Senhor virá em breve. Ele não virá porque está pressionado pelo tempo ou por qualquer salvação humana. É indispensável para a sua própria eternidade. Cristo virá porque prometeu que quer nos salvar. As promessas de Deus são tão certas quanto a sua própria eternidade. Embora alguns acreditam que sua vinda esteja atrasada, Cristo está sendo paciente para com todos, pois não quer que alguém pereça, mas que todos se arrependam. Tudo está andando conforme o seu plano e em harmonia com a sua vontade soberana. O mais importante sobre a segunda vinda não é saber quando ocorrerá, mas viver a promessa e entender a paciência de Deus conosco. Experimentar o arrependimento e receber a salvação. Tens chegado as cartas diante de mim, aqui diz o salmista, e pergunta: qualquer esclarecimento especial quanto ao momento
em que terminará o tempo da graça? E respondo que tenho apenas esta mensagem a dar agora: é tempo de trabalhar enquanto é dia. Isso aqui me impressionou, olhe bem. É tempo de trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo para nós que nós temos que fazer é agora. Não é para depois, não é para deixar para depois. Né? Isso é que nem as 10 virgens, né? Temos que estar preparados. Aquelas que estavam com óleo estavam preparadas, as outras não estavam. E é por isso que ele diz para nós temos que estar preparados. Aqui diz Paulo, afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão. Isso significa que devemos sempre estar preparados. Essa preparação para a segunda vinda de Cristo proporciona paz e um sossego de urgência. Quando Ele vier, os céus passarão como grandes troncos, os elementos ardentes serão desfeitos, e a terra e as obras que nelas estão serão queimadas. Estamos no limiar da crise dos séculos. Em rápida sucessão, os juízes de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações e terremotos, por guerras e derramamentos de sangue. Aqui a gente sabe o que está acontecendo, né? Tudo isso que está acontecendo, né? Tudo que Deus está mostrando, Ele está mostrando diante das nossas vistas. Mas se nós lermos a Bíblia, a gente está sabendo que tudo isso, por que está acontecendo na verdade. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar à razão homens e mulheres por meio de atuações incomuns sobre a natureza. Deus apresentará às pessoas em dúvida o que Ele revela claramente em Sua palavra. Isso que eu falei. Ele está revelando aqui em cima sobre todos esses acontecimentos que estão acontecendo, né? Ele só está mostrando para nós o que está escrito na palavra dele, né? Devemos viver de modo santo e piedoso, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O tempo está acabando, tudo é urgente. Nada ajuda a piedade, exceto o relacionamento mais autêntico com Deus. O relacionamento de santidade e dedicação, sem reservas a Ele. John Hus diz certa vez: olha que coisa linda isso. Ame a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade, porque quem não fala a verdade, trai a verdade. Que coisa linda isso. Que coisa. Essas palavras não foram apenas uma declaração poética. Ele morreu na fogueira defendendo e proclamando a verdade. Quem leu o livro O Grande Conflito, né? Sabe quem é esse homem, né? John Hus. Esse homem, ele procurou a verdade. Ele foi atrás da verdade, porque naquela época dos romanos, a gente sabe que os romanos não gostavam que as pessoas conhecessem a verdade, né? Por isso eles não deixavam usar a Bíblia, né? Mas John Hus foi atrás e começou a pregar o Evangelho. E mais a gente vai conhecer um pouquinho dele, né? Além de qualquer crise, os amados de Deus continuarão apegados à bendita esperança, confiantes e ativos à espera do novo reino. Eles aguardam de acordo com suas promessas
se aproxima do fim? Será que existe um único cristão cujo coração não acelera ao perceber a antecipação desses acontecimentos diante de nós? Quando a gente pensa que Jesus está voltando, a gente fala que ele vem em grande poder e grande glória, não é verdade? Mas será que a gente está preparado para ver a vinda dele, irmãos? Porque ele vai fazer muito barulho, pode ter certeza. E nós vamos ter que estar preparados, nós temos que ter conhecimento de que ele está vindo, não é verdade? Em 2023 e 2024, estamos estudando e distribuindo o livro Grande Conflito. Nos 10 dias de oração de cada ano, revisamos de forma resumida os grandes temas do livro. Quero convidá-los a ler em oração e buscar a renovação e a transformação espiritual. As seguintes perguntas podem nos ajudar a refletir, dialogar e crescer. Como experimentar o reavivamento e a reforma e a fidelidade? Quais são os benefícios de participar de uma unidade de ação da escola sabatina e de um pequeno grupo? O que você não participa? O que o impede de participar? Qual é a sua participação específica no cumprimento da missão da igreja? Que as respostas e essas perguntas nos levam a dizer: sinto como se deve clamar bem alto rumo ao lar. É isso que nós estamos falando aqui, é isso. Isso foi apenas uma introdução da palavra que nós vamos estudar hoje. E aqui vem dizendo para nós assim: quem será que está querendo nos enganar, irmãos? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Olha só. Um jovem professor da Universidade de Praga descobriu no início dos anos 1400 os escritos do reformador inglês John Wycliffe. Ao examinar as escrituras, João Hus se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma. Para que isso acontecesse, duas coisas eram certas: só seria possível por meio da exposição das verdades bíblicas. Isso provocaria uma forte oposição da igreja romana, como eu falei agora há pouco tempo, porque a igreja romana não queria que fosse mostrada a verdade, né? Em 1415, John Hus foi amarrado a um poste em Praga e queimado por seu compromisso inabalável à verdade. E aqui que eu falei para vocês, né? No livro, a gente sabe que esse homem, como ele lutou. Aqui está dando só uma pincelada para você. Mas como ele lutou para a verdade de Deus vir à tona. De tal modo que ele foi jogado em masmorras e deixado muito e muito tempo. E de tempo em tempo eles iam lá e perguntavam para ele: e aí? Você vai desfazer o que você estava falando? Você volta atrás?
você estava errado, ele dizia não. E eles jogavam ele na masmorra. Até que chegou um tempo que não adiantava, eles viram que não adiantava mais, que não tinha, porque ele não iria desistir. E aí eles levaram a morte, e essa morte foi numa fogueira. E foi algo, eu vi o filme, foi algo, nossa, olha, dói muito no coração. Aquele homem, você vendo o que aquele homem sofreu, e ele foi amarrado na fogueira sorrindo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até o fim, até ser queimado. E às vezes a gente acha que passa por aflições, né, irmãos? Isso é um deles, são tantos outros, quanto Deus levantou até chegar o Evangelho a nós. Porque quando caía um, Deus levantava outro, caía um e Deus levantava outro, até chegar um ponto que não tinha mais o que fazer, era totalmente proibido qualquer adulto pregar o Evangelho. Aí Deus levantou crianças de 7 a 8 anos, que naquela época as crianças com 7 a 8 anos não podiam fazer nada com elas, e Deus capacitou essas crianças para que elas pregassem o Evangelho, e ali o Evangelho explodiu, desenvolveu, muita gente foi batizada. Então a gente sabe, Deus está no comando de tudo sempre. Por mais que queiram apagar a palavra de Deus, ninguém consegue. Somente se Deus quiser. Alguns se perguntam por que é necessário ir tão longe por causa da verdade. Veja essas citações. A lei de Deus é uma expansão da natureza divina. É uma personificação do grande princípio do amor, e por isso o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, e se o amor divino estiver implantado nele, é claro que viveremos em abundância a lei divina. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo conceito é cumprida. Imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará sua vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor, e o verdadeiro sinal do Espírito. Então, irmãos, se nós tivermos o Evangelho aqui no coração, não precisamos ter isso, por isso que nós temos que estudar. Na verdade, porque vai haver um tempo que nós não vamos ter a Bíblia, né? Então nós vamos ter que ter em mente o Evangelho do Senhor, né? É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio pôr à imagem seus preceitos. Tudo da natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio do sol até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo da lei. Da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça que regem a vida de tudo ser inteligente.
E de conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus. Então você imagina, irmão, o que seria de nós sem a lei? Se nós não precisássemos cumprir a lei, viraria uma bagunça, não é verdade? Muitas vezes, mesmo tendo a lei, agora você imagina sem lei. Eu vou fazer um pedido agora. A Elisete está bem? Ela foi. Ela está na tenda de oração, posso te ajudar? Tem uns papeizinhos que a gente trouxe que precisa ser distribuída a cada um. Eu vou lá falar com ela, tá? Tem os papeizinhos que estão sendo distribuídos a cada um de vocês. E nesses papeizinhos, vocês vão escrever o nome de 5 pessoas, ou amigos de vocês, ou parentes, que vocês vão orar durante esses 10 dias de oração por essas pessoas. Certo? Todos nós vamos estar orando, mesmo sem saber para quem você está orando. Todos nós vamos estar orando pelos nossos 5 e por todos os 5 de cada um. Bem? Vamos esperar que ela traga ali, eu vou continuando, e aí ela vai distribuir para vocês, vocês escrevam e guardem com vocês, e tragam, né, para não esquecer aquelas 5 pessoas que vocês vão orar, tá bem? Deus chama seu povo para estudar e restaurar a verdade que foi pisada e negligenciada. Deus confiou a seu povo uma obra a ser executada na terra. A terceira mensagem angélica devia ser dada à mente dos crentes, ser dirigida ao santuário celeste, onde Cristo entrou para fazer expiação do seu povo. A reforma do sábado deveria ser levada adiante. A brecha feita na lei de Deus precisava ser reparada. Era necessário que a mensagem fosse proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebessem a advertência. O povo de Deus precisava purificar sua mente pela obediência da verdade e se preparar para estar sem falta diante de sua vida. Que maravilha, né? Aqui diz 3 motivos de oração, irmãos. Para orar a Deus por meio de uma vida de obediência à sua palavra. Por que nós devemos orar? Pelos líderes da igreja mundial e local, e por 5 amigos de oração, que são esses 5 amigos que vocês vão receber os papéis e nós vamos estar orando nesses 10 dias. No entanto, todos aqueles que proclamam as verdades divinas precisam entender que só Cristo nos leva à verdadeira obediência. Embora os requisitos da lei de Deus devam ser apresentados ao mundo, nunca devemos nos esquecer de que o amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levar à obediência. Nossa, que forte, não é verdade? Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa, mas essas impossibilidades foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. A vida e a morte de Cristo em favor do ser humano tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus.
comunicando-lhes a justiça que santificasse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação da parte do Pai. Então, aqui a gente vê, né, que somente pela morte de Cristo, porque o pecado era para ter recaído todo sobre nós, né? Cristo morreu na cruz e ali todos os nossos pecados foram recaídos sobre eles. Imagina um ser divino que nunca pecou, né? Pregado numa cruz, maltratado do jeito que foi, de tal maneira, irmãos, que quando chegou próximo à morte dele, que ele disse: Pai, por que me abandonaste? A gente sabe que o Pai nunca abandonou ele, né? Nem o Pai, nem os anjos. Mas ali, o pecado foi tão grande que recaiu sobre ele, que ele se sentiu abandonado. Que coisa, né? E isso tudo por nós. E às vezes a gente ainda tenta fazer alguma coisa, né? Sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano de salvação. Consequentemente, ele originou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Olha isso. Ele tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua constituição, lançou fora seu perdão moral e invalidou sua santa e perfeita lei. A gente sabe que Satanás tem feito reforma neles diante de outras denominações que dizem que a lei foi abolida, que não existe mais. Para que guardar o sábado? Que a lei foi abolida, e nós temos que ter um grande cuidado sobre isso, irmãos. Eu vou contar para vocês, e não vou dizer locais, porque não vem ao caso, como a gente tem que ter cuidado dessa forma. Nós somos uma igreja de Santia, e havia uma pessoa da igreja passando a escola sabatina, e veio, na escola veio essa parte, né? Da abolição do sábado, daquele troço todo, né? E aí a minha esposa comentou que na realidade que tinha sido abolido, e ela disse: não, que foi abolido foi só a lei cerimonial, né? Que a gente sabe que era morto o cordeirinho para a remissão dos nossos pecados, mas quando o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, foi morto, né? O véu se rasgou de alto a baixo, e ali nenhum cordeirinho mais foi morto. Não é verdade? Porque o Cordeiro era Cristo. E essa pessoa chamou a atenção na frente de todo mundo, da minha esposa, e disse: não, isso é ridículo, quer falar isso, porque esse cerimonial continua lá em cima no céu ainda. Como eu ia trazer a palavra, eu fiquei quieto, porque em seguida eu ia trazer a palavra, porque se a gente fala alguma coisa, ia criar um tumulto sobre essa situação, né? Mas para você ver como a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar, na verdade, porque a gente sabe muitas vezes tem muitas visitas que não têm conhecimento ainda, nós podemos estar falando coisas que não é verdade, né? Então, quando a gente não sabe, a gente procura alguém, vá até alguém que tenha conhecimento, vá ao seu pastor, procure ele, né? Pergunte para ele, se informe, né? Antes de falar alguma coisa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar alguma coisa sobre isso. E aqui continua dizendo: caso houvesse feito isso, como teria sido
terrível, o custo para o céu. Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. Se a lei pudesse ser abolida e mantido o governo do céu e da terra e de todos os incontáveis mundos de Deus, Cristo não precisaria ter morrido. Não é verdade? Se acontecesse isso, por que Cristo morreu? Pelo Cristo morreu. Por nada. Aqui fala, irmãos, sobre alguns agradecimentos de louvor e diz assim: obrigado, Senhor, porque teu amor é capaz de me renovar e me transformar. Graças a ele eu me alegro em te obedecer e testemunhar do teu amor ao mundo. Eu te agradeço também por... Aí fica uma reticência, né? Para a gente responder. Aí eu botei por teu amor, teu carinho e a tua misericórdia para nós. E o segundo diz assim: peço perdão, pois nem sempre dou atenção à tua palavra e obedeço a tua lei. Às vezes deixo de exaltar teus princípios diante dos outros e oculto meus pecados. Necessito do teu perdão e poder para que eu seja transformado pelo teu Santo Espírito. Amém? A palavra afirma: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O Senhor manifesta teu poder em minha vida, porque eu não te amo da boca para fora, mas de fato e de verdade. E aqui diz para nós, então, não adianta nós amarmos a Cristo, né? De boca para fora, mas eu amo Cristo. Nós temos que amar realmente de coração, né? Nós temos que mostrar a Cristo porque, como nós amamos Ele. E como é que a gente ama a Cristo? Com obediência a Ele, não é verdade? Irmãos, essa semana eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, com certeza. E eu digo para vocês assim, muitas vezes a gente pensa em fazer as coisas e muitas vezes acaba não fazendo. Mas eu digo para vocês, não vamos deixar para amanhã, porque o que nós temos que fazer é hoje. Não podemos deixar para amanhã. Cristo está voltando. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele diz que nem os anjos, nem o Filho sabem a volta do Pai. Muito menos nós. Então, irmãos, que nós possamos estar preparados, que nós sejamos uma das 5 das virgens, né? Aquela que está com óleo, né? Que Deus possa abençoar a nossa semana de oração, que Deus possa abençoar cada um aqui hoje, cada família aqui representada, né? Cada filho que não veio, né? Mas Deus sabe porque eles não estão aqui, né? Porque Deus sabe de tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé e vamos colocar o nosso livro. Podemos chamar o pessoal dos louvores aqui que podem louvar junto também, né?
mar é tão frio, te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Obrigada, Senhor, por o Senhor estar aqui conosco, Senhor, no início dos nossos 10 dias de oração. Amém. Sabemos que a Tua presença, Senhor, nos transforma, Pai. Sabemos que precisamos de Ti, Senhor. Aonde for que estivermos, Senhor, precisamos de Ti, meu Pai. Amém. Por favor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa guiar os nossos 10 dias de oração, Senhor. Para que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos mostre o caminho que nós devemos trilhar, Senhor. Amém. Que possamos estar desde o acordar até o dormir, Senhor, com o Teu Santo Espírito, Senhor. Amém. Que jamais possamos, Senhor, nos afastar dos Teus caminhos, Senhor. Por favor, nos transforme, Senhor. Nos mostre o caminho que o Senhor quer que nós andemos, Senhor. Porque sabemos que o inimigo coloca vários caminhos para nós. Mas sabemos que o único caminho correto e certo é o caminho que leva a Ti, Senhor. Por favor, colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor.